gente não tem. Então, nesses momentos falta a cidadania. Mas falta a cidadania também quando a gente não conhece os direitos da gente e deixa passar algumas coisas como uma coisa que é muito comum na vida da gente e está no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39. Vamos lá ver o 39? Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Primeiro, condicionar o fornecimento de um produto ou de um serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, limites quantitativos. Esse é o fator de exclusão. E aí tinha um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que acabava com uma coisa que não é permitida, porque só no Brasil que tem essas coisas, né? A assinatura básica, vou voltar um pouquinho os anos para lembrar todo mundo que a assinatura básica era assinatura do quê? Da lista telefônica. Era isso. Se pagava mensalmente para se ter uma lista telefônica. Bom, custava quanto? 83 centavos por mês. Aí privatizaram. Aí de um lado, e foi assim a privatização no Brasil. E eu sou culpado disso também, porque eu acreditei nas agências reguladoras. Nenhuma funciona. A melhorzinha tem sido a agência, a Anvisa. A Anvisa tem feito até um trabalho razoável na defesa dos direitos dos consumidores. Mas as outras são um horror. A Anatel é a primeira delas, mas na época em que foi privatizada, tinha o sistema Telebrás. E aí eram só funcionários públicos, né? Aí privatizou. Metade dos funcionários públicos foram para as empresas privadas, a outra metade ficou na Anatel. Pessoas que trabalharam lado a lado 20 anos. O que aconteceu? Nada. Só o aumento da assinatura básica, de 83 centavos. Logo em seguida, depois da privatização, foi a R$12, e foi subindo, 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 e o preço ficou tão alto que criou a exclusão através do processo econômico. Ou seja, ninguém tem condição de ter um telefone porque custa muito caro. Então, deixa para lá. Né? Aí, eu pus lá para votar um projeto de lei no Congresso Nacional que acabava com a assinatura básica. Quando estava para ser votado no plenário, que eu consegui empurrar, nós conseguimos levar, eu e mais meia dúzia, conseguimos levar lá para o plenário, aí as teles que faturam 1,2 bilhão por ano com assinatura básica, 34 empresas, faturam 1,2 bilhão, fizeram um lobby, transformaram aquele projeto de lei numa comissão especial, disseram aos líderes dos partidos políticos quais seriam os indicados para aquela comissão, e a comissão faz 3 anos nunca se reuniu. Porque aqueles caras que estão na comissão são bancados pelas companhias de telefonia nas campanhas eleitorais. Né? E aí nunca se reuniu. Então, como nunca se reuniu, temos que tomar uma atitude. Se a gente não consegue resolver sensibilizando o governo, não consegue resolver tentando com um projeto de lei, a gente tem que ir para a justiça. E fomos para a justiça. E movemos uma ação civil pública, e a ação está em Brasília, e agora eu estou representando contra o desembargador que está com o processo na mão, no Conselho Nacional de Justiça, porque ele é um desembargador que vem do 5º Constitucional. Vou explicar para vocês o que é o 5º Constitucional. Para que os tribunais fosse um pouco mesclado, tivesse um pouquinho mais de cidadania, então, e para que julgassem os processos com sensibilidade, então nós fizeram o seguinte: a lei, a Constituição prevê que, dentro dos tribunais, além dos juízes togados que vão à condição de desembargador no final de carreira, você também tem os desembargadores que são indicados pelo Ministério Público, né, pelo 5º Constitucional, é uma nomeação feita pelo governador, ou indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados manda uma lista tríplice, e o Ministério Público também, e o governador nomeia um desses, né, ou o presidente da República, se for a Justiça Federal, e nomeia um desses para compor o tribunal, para que ele faça a diferença na sociedade. Mas aí, tem alguns que vão para lá, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, com outras intenções, não de fazer justiça, mas de fazer lobby. E esse cidadão
sentou em cima como se diz, da ação civil pública e não anda com o processo, porque as companhias de telefonia foram conversar com ele. Então são coisas assim, né, que nós temos que discutir para pensar no que vai ser o nosso século, né? Será que a gente de fato tem cidadania? Será que a gente pode fazer valer os nossos direitos? Quando os nossos direitos o tempo todo, né, são dilacerados, são destruídos? Desculpa, nós adoraríamos, mas se a gente aprofundar isso, os ônibus públicos não vão levar a maioria dos alunos que moram lá na Costa Sul. Porque os ônibus param, né? Os ônibus param. Em determinado horário, né? Tem pergunta aqui para o senhor sobre isso, inclusive. Tá bom. Então, eu ia mostrar um vídeo para vocês sobre preço no produto, mas fica para a próxima vez. Pode ser? Se vocês quiserem assim, porque aí o pessoal precisa ir embora para casa. Eu então faço o seguinte, eu abro o debate para perguntas, o professor está aqui, me acompanha, eu respondo, o professor responda e responde e a gente... Então, vamos convidar os outros palestrantes para subir ao palco. Eu peço para trazer as cadeiras deles e os microfones